Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, aceitando o convite de vocês, e também um prazer poder dar sequência à apresentação da Bruna, que foi uma apresentação muito interessante, que sem dúvida contribui a entender muitos dos elementos que a gente precisa conhecer sobre a história do movimento estudantil. Em primeiro lugar, para mim é sempre uma emoção poder voltar a falar com os estudantes, e especialmente nesse espaço aqui do Centro Acadêmico Sarmento Leite, né? O Centro Acadêmico Sarmento Leite foi um espaço de educação política muito importante para toda a minha geração, né, e os que seguiram e antecederam, como um espaço de pensamento livre sobre a questão crítica, né, da própria medicina e da inserção do estudante de medicina e do futuro profissional na sociedade brasileira. O Centro Acadêmico Sarmento Leite tem uma história interessante, né, que em outro momento se pode estudar isso, é que esse estado do Rio Grande do Sul ele foi profundamente marcado pela doutrina positivista, né, que organizou o governo do estado no final do século XIX, início do século XX, a tal ponto que as associações civis livres não eram permitidas pelo governo, né, estadual. E isso levou a que em 1912, né, para 13, a existência do centro acadêmico como tal, como uma sociedade de estudantes, fosse proibida pelo governo do estado, e o único professor que realmente defendeu a existência do centro acadêmico como uma associação civil livre foi o Sarmento Leite. Isso explica por que esse centro acadêmico se chama Sarmento Leite. E na sequência da trajetória do movimento estudantil, não só aqui, mas no país, o que se viu foi sempre um reflexo, então, de uma conturbada, digamos, trajetória da Universidade Brasileira, né? A Universidade Brasileira, diferente da Universidade Latino-Americana, ela não teve maior oportunidade de se oxigenar em termos da sua vinculação, né, com os setores populares. Em 1918, quando ocorre a reforma universitária latino-americana, né, que eclode na Argentina, em Córdoba, e que tem um forte impacto em toda a América Hispânica, que tinha como bandeira de luta a abertura da universidade para a população, quer dizer, a ruptura do espaço universitário como espaço elitista, o que se almejava naquele movimento era justamente que a universidade tivesse acesso livre, e que todos os estudantes que completassem a educação prévia, né, correspondendo à educação básica geral, eles pudessem entrar diretamente na universidade. Princípio esse que se mantém em vários países da América Latina, né? Aqui mesmo no Uruguai e na Argentina, apesar dos percalços durante as ditaduras, o acesso é livre. Isso explica porque as universidades públicas são imensas em número de estudantes, e porque gerou de alguma maneira, durante muito tempo, uma espécie de contenção também do crescimento do setor privado. Diferente do Brasil. No Brasil, a universidade sempre foi um espaço elitista. Nós nunca tivemos a experiência do livre acesso. A reforma universitária de Córdoba nunca chegou ao Brasil. É até interessante ver os documentos da época, porque os chamados líderes estudantis no Brasil, durante o período da reforma universitária latino-americana, eles tinham uma postura bastante ambígua sobre essa questão de abrir a universidade para o acesso livre. E eu diria que, guardadas as proporções, talvez hoje nós estejamos mais próximos de colocar em perspectiva uma universidade brasileira que seja mais próxima aos setores populares. Eu não sei se vocês acompanham isso, mas a reação que muitos porta-vozes conservadores e do senso comum da sociedade têm sobre o sistema de cotas revela bem a ideia de uma universidade muito elitista, né? A resistência, né, o debate ideológico sobre isso, colocando justamente uma ideia que o ensino superior não é uma coisa a ser popularizada, é uma coisa que precisa ser mantida num certo espaço, que é o espaço da reprodução da elite dirigente do país como elite conservadora. Por que digo isso à guisa assim de introdução? É porque isso também explica e ajuda a entender por que a questão da educação médica no Brasil é uma expressão desse elitismo da universidade. E por que no âmbito da educação médica, e portanto no âmbito da profissão e no âmbito da organização dos estudantes, nós sempre tivemos um certo dilema, que é ter uma liderança muitas vezes de vanguarda, muito crítica sobre a sociedade, mas a maior parte dos estudantes de medicina, na verdade, com um outro pensamento bastante conservador. Não sei se isso soa familiar para você, mas isso tem a ver com a forma como se reproduz o poder dentro desse campo, né? E
Quando nós falamos então das origens da DENEM, nós estamos falando de um substrato que, primeiro, num período histórico, que a Bruna já nos ajudou a visualizar, bastante complexo, né? Porque a década de 60 e 70 sintetiza um início de uma espécie de arrancada, né? No início dos anos 60, o anúncio das reformas de base do governo João Goulart, né? A UNE como uma força política muito forte no país, né? O famoso Centro Popular de Cultura da UNE, as caravanas da cultura, os debates, né, sobre um novo país e tal. Tudo isso abruptamente, né, interrompido por uma reação conservadora, muito bem caracterizada aqui como golpe civil-militar. A gente tem que sempre lembrar isso. O golpe de 64 não é só um golpe militar, não é um movimento de caserna, é um movimento de uma sociedade conservadora que utiliza, né, os meios também militares para dizer que não permite que essa sociedade venha a ser dominada por uma outra perspectiva que não das elites do país, né, das elites conservadoras. E por isso a reestruturação que se faz, né, como projeto ideológico do regime militar, é interessante percebê-la como um projeto de país, né, e não apenas como uma casernada, né, não é só a caserna. É um processo muito mais sofisticado, inclusive, em muitos aspectos, que tem na reforma universitária, como foi colocado aqui, a reforma universitária conservadora de 68, um elemento doutrinário que tenta compor a universidade numa perspectiva de reproduzir o mesmo pensamento conservador das elites e tal. E nesse sentido é muito importante entender que os estudantes, né, quando do golpe militar, tem uma primeira etapa até 68, onde é tolerada a organização estudantil autônoma, e uma segunda etapa a partir de 68, onde fica proibida qualquer atividade estudantil, e os centros acadêmicos, né, a UNE, todos são colocados, são proscritos, né? Já não existe, portanto, atividade livre. E o que se coloca no lugar por parte do regime, como substituição doutrinária disso, é a criação, então, dos diretórios acadêmicos. Em geral, se chamavam diretórios acadêmicos as estruturas que não eram as estruturas livres, senão aquelas que eram criadas com o beneplácito do regime militar. Por isso que existia nos estados, né, não as uniões estaduais de estudantes, que existia previamente até 68, senão os diretórios estaduais de estudantes. E os centros acadêmicos foram substituídos em muitos lugares por diretórios acadêmicos, né, já que a nomenclatura usual antes era de centros acadêmicos. Então, nessa substituição, se consolidou também uma espécie de representação estudantil, que ela era conforme a designação, né, das autoridades e, portanto, não criava um problema, né? Ela participava com um papel, digamos, subalterno nos processos e representava o espaço de acordo, né, entre as autoridades universitárias, nomeadas pelo regime, e os estudantes, conformes ao próprio regime. Por isso é que boa parte do movimento estudantil, a partir de 68, boa parte, eu digo, se não todo o movimento livre, ele se dá de uma forma clandestina, ele não tem expressão direta, né? E ele acaba se canalizando de outra maneira, quer dizer, os militantes estudantis daquele período, pós-68, eles acabam, em boa parte, se vinculando a outros processos da luta política, muitos deles, inclusive, vinculados ao processo da luta armada, né? E termina, então, esse período, em termos de bloco de tempo, grosseiramente falando, em 1977. Né? Em 1977, o regime já está numa crise muito profunda, há uma crise econômica grande no Brasil, né, decorrente da crise do petróleo, 73 e tal, há uma tensão social muito grande, há um movimento social que vai ser muito importante na redemocratização, que é o movimento contra a carestia, ou seja, contra o custo de vida, né, que começa a organizar vários setores populares e que começa a se expressar como força política. E em 1977, o movimento estudantil sai às ruas com uma agenda de luta ampla, que é pelo fim da ditadura, pela anistia aos exilados, presos políticos e tal, pela redemocratização da sociedade. E esse movimento de 77, então, marca o início da reconstrução do movimento estudantil livre como estrutura, né, de direção estudantil, propriamente dita nas universidades e tal, levando até o processo de 1979, quando a UNE se recompõe, né? Já no marco da anistia geral, quando os exilados voltam em 79, os partidos políticos que já em 78 havia sido permitido que voltassem, né, a se expressar de forma mais livre com a eleição de 78, que marca uma abertura do regime, né? Porque me permitam dizer, entre parênteses, que 1977 é um ano crucial no Brasil. Não só porque os movimentos estudantis saem às ruas, né, os estudantes saem às ruas